noite. Nós estamos, deixa eu fazer as contas, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, sexta noite. Você viu como eu sou ruim de conta? Tem que fazer no dedinho, né? Que bom, nós estamos progredindo na nossa semana, no Adorai 10, e estamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus juntos. Hoje temos mais uma importante parte para estudar do livro do Apocalipse. Hoje o centro do nosso estudo é Apocalipse capítulo 18, mas não vamos lá ainda. Eu quero relembrar você que nós estivemos no primeiro dia estabelecendo um princípio básico da vida cristã, que Jesus precisa ser o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a pergunta que eu faço para mim, preciso fazer para mim essa pergunta primeiro, antes de fazer para você: será que eu tenho colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar na minha vida? Você não pensa que porque alguém é pastor, já automaticamente Jesus está em primeiro lugar? Essa decisão qualquer pessoa, até pastores são pessoas como todas as outras pessoas. Cada manhã eu preciso fazer essa escolha de pôr Jesus em primeiro lugar. Aliás, a cada noite, você vai deitar, você tem que planejar, não espere despertar a hora que o sono acaba, aí já foi. A gente tem que entregar uma parte do sono, e não morre não morre. A gente entrega uma partezinha do sono para Jesus, para viver ainda melhor na presença dele. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais. Muito bacana ouvir as contribuições de vocês. Eu estou vendo que vários de vocês estão acessando os podcasts. Nesses últimos dias, mais de 1000 pessoas ouviram os nossos podcasts. Eu quero cumprimentar de uma maneira especial como é que é o nome dela? Eu anotei aqui. Na hora eu esqueci, você já pensou? Mas é uma garota que esteve acessando, é Nogueira o sobrenome dela, mas como é que pode que eu esqueci o nome dela? Não esqueci não, eu vou lembrar. Jaqueline Nogueira, tá vendo, Jaqueline, que a minha memória não está tão ruim assim, ainda mais quando eu escrevo, aí eu lembro, né? A Jaqueline Nogueira, ela enviou uma mensagem muito interessante. Ela disse assim: ontem ela fez um pedido para Deus, ela precisava de uma iluminação, e durante a mensagem Deus falou com ela. Claro que foi Deus falou com ela. E às vezes Deus usa a mensagem, Deus usa um verso da Bíblia que é citado na mensagem para falar com a gente, e é essa maravilha do estudo da palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui juntos. Um outro aspecto muito importante do estudo que nós estamos fazendo durante essa semana é que o livro do Apocalipse fala do Evangelho eterno. Ele começa no capítulo 1 falando de graça e paz. Nós somos salvos pela graça e temos paz com Deus. Você lembra que diz lá em Romanos: justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é pecador, eu sou pecador também. Nós precisamos ir a Jesus porque somos pecadores. Não é porque fui batizado, não é porque eu trabalho para a igreja. Não, eu preciso ir a Jesus porque sou pecador. É Ele que me justifica. Estando com Ele, andando com Ele, pondo Ele em primeiro lugar, nenhuma condenação há para mim. Você já pensou que coisa maravilhosa? Lembra que ele disse para Abraão, em Gênesis capítulo 17, verso 1, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser uma pessoa perfeita? Anda na presença de Jesus, absorve o caráter de Jesus, estuda a palavra de Jesus, estuda a Bíblia toda. Vou falar de novo: estuda a Bíblia toda, inclusive os pedaços da Bíblia que você não gosta. Tem pedaços da Bíblia que a gente... Pode alguém não gostar da palavra de Deus? Claro que pode, porque você viu o pecador gostar das coisas de Deus? O pecador não gosta das coisas de Deus, não é verdade? Então tem pedaços da palavra de Deus que eu não gosto, mas o que o meu gosto manda? Deus é Deus, eu não sou Deus. E a palavra dele, a Bíblia diz lá em Timóteo, diz que
toda Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Então não tem esse negócio de você ficar pulando, vou ler os Salmos hoje, porque Salmo é legal. Ei, você não está querendo receber a palavra de Deus do jeito que ela é, você está querendo só o que agrada a você, e não muda a vida desse jeito, a vida não muda. Eu tenho que ser confrontado pela palavra de Deus, inclusive pedaços da palavra de Deus que me confrontam, que me agridem na vida, na minha pecaminosidade, para que o Espírito Santo possa ter acesso e transformar a minha natureza. Então leia tudo, leia Levíticos, né? Leia Números, leia Deuteronômio, leia esses livros que sim, não são naturalmente atrativos para nós, leia os profetas menores, leia tudo, comece do começo e valendo. Eu estou falando um pouquinho mais sobre isso no podcast de número 1, eu já vi que várias pessoas escutaram a importância de você ler a Bíblia e como você ler a Bíblia. O número 2 é sobre a formação do hábito, a importância de você formar o hábito. Mas hoje eu tenho mais 2 podcasts para sugerir para você, relacionados ao tema de hoje. Você pode começar escutando o de número 190, presta atenção aí, podcast número 190 e o 178, 190 e 178, esses 2 têm a ver com o assunto que nós vamos estudar hoje, em que eu espero que Deus faça um apelo a você. O tema de hoje é para desprender você do mundo. Babilônia caiu, Babilônia vai cair. Babilônia é um sistema de coisas que existe nesse mundo, é uma visão de mundo, é uma ideologia que existe nesse mundo. Nós vamos orar para que a palavra de Deus nos fale. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agora nos aproximar da sua palavra com reverência. Nós queremos aprender a adorar o Senhor enquanto estudamos a Bíblia. Este não é um livro comum. Esse é um livro escrito pelo próprio Deus, que inspirou os santos profetas. Profetas não escreveram como escrevem as outras pessoas. Os profetas escrevem debaixo da inspiração de Deus. O que eles escrevem é a palavra de Deus. É como ouvir a voz de Deus de forma audível. Nós queremos entender assim, queremos confiar assim. E queremos submeter a nossa vida ao Senhor. A tua palavra diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Senhor, a gente quer ter paz, mas a gente só pode encontrar paz submetendo a vida da gente, não às inclinações, não às vontades, não às preferências como o mundo, como Babilônia ensina, mas submetendo a palavra de Deus. Nos ajude a ter essa humildade, Senhor, essa submissão ao Criador do universo. Nós rogamos isto em nome de Jesus, amém. Lembra que Paulo falou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje nós vamos passar por vários textos da palavra de Deus. Rapidinho, você vai anotando, talvez alguns não dê nem tempo de você ler, porque nós temos pouco tempo e bastante coisa para cobrir. Primeiro texto, Apocalipse capítulo 14, verso 8, nós estudamos ontem, mas vamos ler outra vez. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Você lembra que nós vimos ontem que prostituição pode ser sinônimo, no original, essa mesma palavra significa adultério, e adultério no sentido espiritual é apostasia, é a palavra de Deus misturada com conceitos humanos. Hoje nós vemos uma tendência de pessoas dentro do mundo cristão, que querem seguir as suas inclinações, que querem seguir as visões políticas e sociais do mundo, e permanecerem do lado de Cristo, misturando a palavra de Deus com conceitos humanos. Não pode haver harmonia entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. Babilônia é um sistema, uma ideologia, um sistema de crença, que tenta reger as ideias das pessoas do mundo. E se eu não estiver radicado na palavra de Deus, Babilônia vai entrar na minha cabeça.
E para a gente entender um pouquinho como funciona a Babilônia, a gente tem que ir rapidinho para Daniel capítulo 1. Vamos lá para Daniel capítulo 1. Daniel foi na primeira leva daqueles que foram como levados cativos para a Babilônia. E o que aconteceu quando Daniel chegou lá? Daniel foi no ano 605. Você vê, tiveram 3 levas de exilados. A primeira foi no 605 a.C., com o rei Joaquim. Na segunda vez que os exilados foram levados, foi no ano 597, com o rei Joaquim, não Joaquim, mas Joaquim. Dessa vez foi Ezequiel. Você sabia que você lê Ezequiel, você lê Daniel, você não faz a conexão, mas os dois estavam em Babilônia. Daniel estava em Babilônia, Ezequiel estava em Babilônia. E aí da terceira vez, que foi uns anos depois, ano 586, o templo é completamente destruído. E nessa época Jeremias está na cena. Então você tem 3 profetas na mesma época. Você tem Daniel, que foi primeiro, você tem Ezequiel, que foi depois, e você tem Jeremias, que não foi. Jeremias ficou em Jerusalém, ficou com um povo pobre, simples, que ficou lá em Jerusalém, e ele ficou advertindo o rei Zedequias, que Deus disse para o rei Zedequias: Babilônia está vindo, você deve se entregar, você deve se render, mas se render significaria sair do trono, perder o trono, perder toda a mordomia de estar ali como um rei, recebendo toda a honra das pessoas, e ele não queria perder isso. Então ele não aceitou a mensagem do profeta Jeremias, e ele permaneceu, e Jeremias disse: por favor, rei, renda-se. E aí começaram a acusar Jeremias de traidor. Você é traidor, você é um traíra. Você não vê que os exércitos inimigos estão vindo, você está enfraquecendo as mãos do povo, eles não vão conseguir lutar contra os inimigos. Você está dizendo para o rei se render. E prenderam o Jeremias, jogaram num poço profundo, não deram comida para o Jeremias, quase mataram Jeremias. E Jeremias um dia foi chamado pelo rei, o rei fala assim: não fala para ninguém que você veio aqui, mas fala para mim qual a mensagem de Deus. Jeremias disse: eu já falei para você, a mensagem de Deus é que você deve se render. Eles vão entrar, vão destruir tudo, e eles vão levar as suas mulheres, eles vão levar os seus filhos, vão matar os seus filhos. Resumo da história: ele não se rendeu, ele não aceitou a mensagem profética. Como é duro quando Deus manda profetas. Quando Deus manda profetas para os últimos dias. Nós temos Ellen White nos últimos dias falando para nós, e muita gente não quer ler, porque não é agradável. E não é agradável mesmo. Deus não mandou para ser agradável. A gente está no tempo do fim, está acabando, as coisas todas estão acabando, Jesus vai voltar, e a gente quer ficar ouvindo mensagem legal. Alguém que passe a mão na minha cabecinha e diz: que coisa linda desse filhinho da mamãe. Não, Jesus está voltando, não é assim. Agora é tempo de mensagem cortante, e eu tenho que ler essas coisas, eu tenho que estudar essas coisas, eu tenho que me deixar ser advertido por essas coisas, e aprender a tomar remédio que eu não gosto. É o remédio que eu não gosto que cura, é esse que cura. A minha esposa disse que o pai dela dizia: o que arde é o que cura. E tem mais uma outra rima lá que eu esqueci, mas alguns de vocês devem saber esse ditado aí, E é assim, eu preciso tomar essas coisas, eu preciso beber, preciso dizer: Deus, eu quero ser instruído. Enfim, Daniel já estava lá, e quando ele chegou, o que aconteceu? Veja o verso 5, o verso 4 diz assim: que o rei mandou que trouxessem, diz o verso 3, jovens da linhagem real, sem nenhum defeito, verso 4, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E o que o rei queria fazer? Olha lá na sua Bíblia. O rei queria ensinar para eles o quê? A cultura, a literatura. A palavra original, que foi traduzida por cultura, quer dizer literatura, o entretenimento, os filmes, os seriados. Babilônia queria entrar de maneira agradável, através do entretenimento. Olha, você vai lendo esse livro aí, tem umas histórias bem legais, você vai lendo, vai assistindo esse seriado aí, esse seriado é bem legal, super interessante, claro que é interessante. Babilônia entrando na sua cabeça.
O inimigo sabe como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro não consegue resistir à repetição. E ainda mais quando as mensagens vêm associadas a emoções. Você vê filmes emocionantes, essas mensagens estão entrando e elas penetram. Quando nós nos emocionamos, as nossas barreiras são rompidas e as mensagens entram. Filmes são venda de ideologias. Você está sendo doutrinado na doutrina, no vinho de Babilônia. Não esqueça disso. Tem gente que diz assim, eu vou assistir esse filme, eu sei que tem coisa que não está certa aí, mas eu sei, eu leio a Bíblia, eu sei. O filme sempre vai ser mais forte do que a Bíblia na sua cabeça, não esqueça disso, porque eu sou pecador, e aquilo que é consonante com o meu pecado, que é igual àquilo que eu já penso lá por dentro, vai ser mais forte do que a palavra de Deus, que é contrária ao meu pecado. Então não pode haver harmonia entre a luz e as trevas. Em algum momento eu vou ter que tomar decisões radicais. Eu vou ter que fazer cortes na minha vida. Jesus falou, se o teu braço impede você de entrar no céu, corta o braço fora. Jesus está voltando. Se teu olho, você está vendo coisa que não deve, você está ouvindo coisa, se teu olho impede você entrar no céu, corta, arranca o seu olho fora. Mas talvez não precisa arrancar o olho e cortar o braço, né? Só parar de olhar alguma coisa aí, ou pegar no que não deve, tá certo? Se sua língua, Jesus não falou da língua, mas eu estou falando agora, né? Se sua língua está impedindo você de entrar no céu, corta a língua se você é linguarudo, linguaruda. Né? Não é verdade? Não faz isso? Mas é melhor dizer, Espírito Santo, corta lá na carne do meu coração. Porque lá no livro de Ezequiel, Jesus fala assim, eu vou tirar de você o coração de pedra, e eu vou dar para você um coração de carne, eu vou fazer uma cirurgia, né? Vou pôr em você a minha vontade, vou criar em você o desejo de andar nos meus caminhos. Então nós vemos aqui um processo de Babilônia, querendo aculturar os filhos de Deus que foram para a Babilônia, né? Olha que mais, verso 5, o rei determinou a ração diária, comida, com cultura, a comida de Babilônia, a cultura de Babilônia, os livros de Babilônia, a língua de Babilônia, a roupa de Babilônia, as músicas de Babilônia, tudo queria colocar na cabeça de Daniel. Mas o que fez Daniel? Daniel, verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel tomou decisões firmes, mas a história conta que o povo de Israel foi ficando em Babilônia, e não foi mais querendo sair. O profeta Jeremias tinha dito que eles ficariam lá por 70 anos, e os 70 anos foram terminando. O povo de Israel a princípio não queria ir como cativo, eles queriam ter ficado, não queriam ser exilados, mas foram forçados, mas chegaram lá, começaram a gostar, porque Babilônia tinha shoppings lindos, você precisava ver cada shopping, cada loja de roupa de marca lá em Babilônia, gente do céu, era um lugar maravilhoso, restaurantes finíssimos lá em Babilônia, e o pessoal começou a ter uma vida sofisticada. E uma das atrações de Babilônia para prender o povo de Deus é a sofisticação da vida moderna. Babilônia era a cidade moderna, era a cosmópole do mundo conhecido naquela época. E Babilônia tinha uma vida hiper, mega sofisticada. Restaurantes finos, coisas lindas, maravilhosas, carros os melhores. E o povo de Deus começou a gostar daquilo lá. Quando terminaram os 70 anos, quando era para eles voltarem, quando era para reconstruir o templo, para construir de novo os altares, para de novo ter ofertas a Deus, o povo de Israel não queria mais voltar. Estavam presos, tinham sido conquistados por Babilônia. Poucos foram os que voltaram para sair de uma cidade super sofisticada. Agora é viajar 3, 4 meses, 5 meses, não sei quanto a pé, chegar numa cidade toda destruída, que não tem padaria, que não tem supermercado, que não tem nada, está tudo acabado, e você começar a construir do zero, só porque Deus disse, sai dela povo meu. Sai dela, povo meu, ela vai ser destruída, ela vai acabar, ela não vai subsistir, essas coisas vão terminar. Não ponha sua esperança nas coisas dessa terra, porque elas vão acabar. E aí Jesus fala na Bíblia, através da Bíblia, não ameis o mundo, lembra lá em João, 1 João, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
E Jesus me ajuda, porque eu gosto das coisas do mundo. A minha cabeça é uma cabeça materialista. Eu gosto de sofisticação, mas eu não quero gostar. Eu quero pôr a minha âncora lá por trás do véu. Eu quero gostar das coisas do céu que eu não enxergo. Mas eu tenho a tendência de gostar das coisas que eu enxergo. E é por isso que Jesus pede para mim devolver o dízimo. Essa é uma das razões pelas quais Jesus pede para eu devolver o dízimo, para eu devolver oferta, para eu ser pactuante. Porque cada vez que Jesus me abençoa com uma renda, então eu sou lembrado de que eu não pertenço a essa terra. Jesus vai voltar, de repente as coisas acabam, de repente desce uma água da montanha e leva tudo que eu construí. As coisas podem acontecer de uma hora para outra. Aquele carrinho, hoje eu estava vindo, alguém veio me trazer e disse que tinha acabado de comprar um carro um tempo atrás, e uma semana depois veio alguém, bateu, acabou com o carro. Você vê, as coisas acontecem. Esse lugar que nós estamos não é o nosso lugar de descanso. Tem um outro lugar que está sendo preparado para nós. O livro do Apocalipse aponta para esse outro lugar. Não coloque as suas afeições aqui na terra. E Jesus disse lá em Mateus: aonde estiver o vosso tesouro, fala para mim, aí vai estar o seu coração. O meu coração se prende onde eu invisto meus recursos, e é por isso que cada vez que eu ganho o meu salário, eu estou falando de mim mesmo, eu entendi isso, graças a Deus. Um pastor, quando eu era menino, me ajudou a entender, onde eu coloco o meu tesouro, ali está o meu coração. Se eu quero amar a Deus, eu vou estar investindo meus recursos nas coisas de Deus. E aí eu tenho o dízimo e eu tenho as ofertas regulares. Aí você fala para mim assim: ah, pastor, mas se eu devolver o dízimo, eu vou ter menos. E aí está o ponto. Aí está o ponto. Tem gente que prega e fala para você: se você devolver o dízimo, você vai ter mais, que vai nascer dente de ouro. Falei ontem, né? Você vai nascer dente de ouro na boca, esse negócio. Não. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que se você devolver o dízimo e oferta, você vai ter menos. E aí sabe o que acontece quando você tem menos? Você precisa orar mais. Você precisa orar mais para viver a mesma vida que você tinha. Você precisa orar mais. Aí você depende mais de Deus. E se você depende mais de Deus, você tem menos medo, você tem menos temor, você dorme melhor à noite, e você vê os milagres de Deus na minha vida. Eu podia passar uma noite contando as histórias. Eu sei que vários de vocês aqui, e aqueles que estão nos assistindo pela internet, vários têm histórias maravilhosas para contar, do poder de Deus. Deus diz: meu filho, eu quero que você aprenda a viver pela fé. Eu quero que você aprenda a viver pela fé. Eu quero que você aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero que você experimente. Eu quero dizer para você: eu não conheço um jeito mais rápido de ver a mão de Deus, o poder de Deus e a ação de Deus na minha vida, do que entregando os meus recursos para Ele, em sacrifício, Muitas vezes Deus fez convites para mim. Eu estava contando para os pastores esse dia, quando Deus me chamou para trabalhar nessa área de mordomia cristã, que é a área que eu trabalho ainda hoje na igreja. Eu pensei: que faz um pastor que trabalha no departamento de mordomia cristã? Claro que a igreja espera que eu promova a devolução dos dízimos e do pacto. E eu já era dizimista, claro, eu era pactuante, mas eu tinha um pacto pequenininho, que eu estava já dando há muito tempo. Aí eu comecei a orar e comecei a perguntar assim: Senhor Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu trabalho? E aí eu comecei a ler a Bíblia sobre esse assunto, comecei a ler o Espírito de Profecia. Tem um livro muito interessante, que pouca gente leu, mas ele é muito interessante. É o livro Conselhos sobre Mordomia. Eu comecei a ler esse livro, e quanto mais eu li o livro, mais eu me impressionava. E mais eu comecei a entender as coisas que Deus queria que eu soubesse. E aí eu entendi uma coisa. Deus falou para mim: filho, se você quer pregar sobre esse assunto, você precisa viver. Você já acostumou com esse pacto que você está dando, você precisa aumentar esse pacto. Aí eu chamei minha esposa e falei: bem, eu estou achando que para eu poder falar, Deus poder me dar poder para falar, a gente vai precisar aumentar nosso pacto. Que tal a gente dobrar o pacto, a porcentagem do pacto que a gente está dando para Deus, E ela falou assim, ela sempre que é um perigo, minha esposa, porque sempre que eu sugiro a gente dar mais para Deus, ela aceita. Às vezes eu fico esperando que ela diga: não faça isso, meu bem,
Eu fico esperando, se ela falar isso, aí eu recuo, porque aí não dá para o marido sozinho não, né? Eu vou falar com ela assim, já meio com o pé atrás, tomara que ela diga não. Aí eu falo, mas eu estou com a convicção, né? Eu acho que eu devo, mas o meu eu não quer. Aí eu vou falar, meu bem, o que você acha? Ela diz, isso, vamos em frente. Eu, ai, então vou ter que aumentar mesmo, vou ter que aumentar. E aí a gente aumenta e a gente vê a mão de Deus. Mas nessa época o que aconteceu? Nós mudamos de associação, mudamos de estado, fomos para um outro estado. Com isso ela perdeu o trabalho, e aí Deus nos chama para aumentar a porcentagem da dadivosidade. Mas sabe que hoje a gente olhando para trás, a gente vê que Deus estava querendo nos tirar de Babilônia. E a gente começa a aprender a viver pela fé, aprender a viver olhando para as coisas eternas, e a gente precisa orar mais. Que coisa maravilhosa é esse chamado de Deus para nós, para a gente sair de Babilônia. Eu quero agora chamar você para o capítulo 18 do Apocalipse, que é o nosso capítulo central do estudo de hoje, para a gente ver o que vai acontecer, o que diz a palavra de Deus, o que vai acontecer em muito pouco tempo. De novo tem a repetição no verso 2, depois que diz que um grande anjo, com grande autoridade, que a terra se iluminou com a sua glória, verso 1, verso 2 diz que esse anjo com voz potente disse, caiu a grande Babilônia, se tornou moradora de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda detestável, pois todas as nações, olha isso aqui, essas duas palavras, todas as nações, indicam que é um movimento global, internacional, ele não é localizado, é algo, hoje nós temos uma globalização. Babilônia é um movimento global, de venda de ideologia, de aculturação. Todas as nações têm bebido do vinho, o vinho deixa você com as percepções comprometidas, vinho do furor da sua prostituição, da apostasia, da rebelião contra Deus, não quer saber de Deus, é o materialismo, são tantos ismos. E que mais que diz? Com ela se prostituíram os reis da terra, o poder civil das nações está comprometido com Babilônia, não está comprometido com Deus. Que mais que diz ali? Também os mercadores da terra, a economia está comprometida com Babilônia. Babilônia é um poder que permeia a economia, permeia os poderes civis e políticos. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo o quê? Para mim e para você. O que está dizendo para mim e para você? O que você está lendo aí? Sai dela, povo meu, não participa disso. Não participa dessa vida sofisticada, essa vida é enganadora, é o inimigo querendo enganar você, fazer você apegar-se às coisas dessa terra, para que você perca de vista a vida eterna. O Senhor está nos chamando para uma vida simples, e o Senhor está nos chamando para transferirmos os nossos recursos para aquele outro lugar. É isso que a palavra de Deus nos fala, é esse o convite da palavra de Deus. Ouvi outra voz do céu, verso 4, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participares dos seus flagelos. Como que a gente se retira de Babilônia? Talvez eu não tenha como sair do mundo fisicamente, eu não posso. Eu vivo numa cidade, você vive numa cidade, não tem hoje como você sair. Está aqui, Babilônia está no mundo inteiro, se você sai daqui e vai para outro lugar, Babilônia está lá também. Essa saída é uma saída mental, é uma saída espiritual. Eu preciso me desligar espiritualmente de Babilônia. De que maneira? Moralmente, eu preciso aprender a discernir o que é certo e o que é errado, diante da palavra de Deus. Espiritualmente, eu preciso discernir entre o que é bom e o que é mal. Hoje essas coisas estão misturadas. Babilônia diz que não tem certo nem errado. Babilônia diz que você decide. Você decide a roupa que você usa. Você decide a comida que você come. Você decide com quem namora. Você decide o jeito do seu cabelo. Você decide o sexo que você é. Não importa o jeito que você foi criado. Essa é a sua decisão. Esse é o vinho de Babilônia. Esse é o vinho da Babilônia. Deus diz
que existem absolutos, existe certo, existe errado, o critério para eu discernir o que é certo e o que é errado, não é o meu pai, não é minha mãe, não é o pastor da igreja, não é a igreja, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o Espírito de profecia. Então eu não posso esperar que outros venham me dizer o que é certo e o que é errado, e eu não posso olhar para a vida dos outros para descobrir o que é certo e o que é errado. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, eu mesmo, não comer comida de segunda mão. Quando você ouve sermão, é comida de segunda mão, alguém comeu e agora está dando para você. Você tem que comer comida. Aquele que não estiver comendo a comida de Deus, a minha palavra, disse Jesus, é verdadeira comida. Se você não está comendo comida de Deus, você não vai subsistir na crise final. Nós estamos perto de uma crise, e o capítulo 18 revela essa crise. E ele diz: retirai-vos dela para não ser cúmplices dos seus pecados. Retire-se culturalmente também. Não participe do entretenimento de Babilônia. Não assista aos filmes de Babilônia, não leia a literatura de Babilônia, não coma a comida de Babilônia, não ouça a música de Babilônia, não namore do jeito que Babilônia namora. O povo de Deus é um povo diferente, o povo de Deus não anda como anda a Babilônia, porque senão vai amar Babilônia e não vai querer sair de Babilônia. Lembre-se da mulher de Ló. Eles foram para Sodoma. Eles podiam escolher, eles escolheram o lugar mais sofisticado, a cidade mais avançada, e foram morar do ladinho do shopping, porque a mulher de Ló adorava loja, e talvez até o Ló gostasse um pouquinho sim, porque foi ele que escolheu, e foram lá para Sodoma, e quando foi a hora de sair, o anjo falou, e Jesus falou: sai, porque vai ser destruída, Sodoma vai ser destruída, foge, sai daqui. Não olhe para trás. Por que não podia olhar para trás? Porque olhar para trás era símbolo de apego à sofisticação, esse brilho passageiro das coisas dessa terra. As coisas do céu não tem para comparar com a maior glória que possa existir nessa terra. Mas a mulher de Ló ficou com tanta pena de deixar a cidade querida dela, a casa dela, o sofá novo que ela recém tinha comprado, o armário de cozinha que ela estava pedindo para o Ló. Ló, eu preciso de um armário novo. O Ló fez a cozinha nova para ela, e agora essa mulher chamada para sair de uma hora para outra. E o que ela fez? Virou e olhou para trás. Que coisa séria. Eu quero pedir a Deus, junto com você nessa noite: meu Deus, tira de mim o gosto por Babilônia, porque eu tenho gosto por Babilônia, mas eu sei que eu não devo ter. Então o que eu preciso fazer? De manhã eu vou à presença do Senhor, eu dobro o meu joelho, e o que eu falo para o Senhor? Senhor, eu tenho gosto por Babilônia, eu gosto das coisas desse mundo. Senhor, quando eu sou chamado para devolver meu dízimo, para devolver meu pacto, eu fico com medo que vai faltar, eu não confio no Senhor. Senhor, me ajuda a confiar, cria em mim um coração puro, um coração confiante, dependente do Senhor. Eu quero aprender a viver do milagre. Eu quero já aprender a viver como se eu estivesse morando no céu. Eu quero já estar experimentando as alegrias e os milagres da vida vindoura. É isso que eu quero. E aí você vê tudo aquilo que acontece. Nós vamos ter tempo de ler tudo o que acontece aqui no capítulo 18, mas eu quero destacar rapidamente alguns versos. Um deles é o verso 9. O verso 9 diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, vai cair. Eu quero dizer para você, talvez eu esteja falando para alguém a quem Deus tem dado sucesso no seu trabalho, e está ganhando mais do que imaginava. Deus está dando para você recursos, com propósito. Deus tem propósitos com essas bênçãos que está dando para você. Não coloque a sua esperança nestas coisas, que elas vão escapar da sua mão. Veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 18. Os mercadores da terra vão chorar e vão se lamentar, os reis da terra. Você vê os mercadores no verso 11, vão prantear porque já ninguém compra sua mercadoria. O sistema financeiro mundial vai entrar em colapso. Estas coisas vão terminar, as pessoas vão perder todas as coisas. E se a gente não perder por causa do colapso do sistema financeiro, nós vamos perder porque
Vai chegar um momento em que nós vamos ter que fugir das turbas enfurecidas. Você já leu sobre isso? Ellen White fala isso, que um pouquinho antes do decreto dominical, nós vamos ter que fugir das turbas enfurecidas, e nós vamos ter que deixar para trás todas as coisas, e aquilo que eu não tiver investido no reino de Deus, será perdido para sempre. Por isso, agora eu fico imaginando assim, se hoje eu reluto e entregar o meu dízimo, e o meu pacto, o dízimo é só 10%, e o meu pacto é uma outra porcentagemzinha, se eu reluto em entregar isso regularmente, será que algum dia antes de fugir eu vou conseguir entregar tudo, como Noé? Noé perdeu tudo, ele entregou tudo na construção da arca, e então quando não tinha mais nem onde morar, Deus falou, agora Noé, entra na arca, e não chovia, 7 dias sem chover, e a porta se fechou, e a chuva caiu, e Noé, quando abre a porta da arca, e acabou a chuva lá do outro lado, Noé agora era dono do mundo inteiro. Jesus disse, ninguém que tendo deixado casas, pais, irmãos, família, tudo por causa de meu nome, não há ninguém que não receba 100 vezes mais nesta vida, e além disso, a vida eterna. Eu quero pedir a Deus, que me ajude a confiar nele, e a não ser inebriado, nem embriagado pelo vinho de Babilônia. Eu quero colocar o meu coração nas coisas eternas, e a palavra de Deus diz, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu quero convidar você hoje, para colocar o seu coração nas coisas eternas. Vamos orar? Hoje, Senhor Deus, fomos chamados, fomos desafiados pela Tua palavra, fomos instruídos por ela. Babilônia caiu, vai cair. Nós queremos sair dela enquanto há tempo. Nós queremos aprender com as histórias do passado, Senhor, e queremos aprender a enxergar o amanhã. O Senhor está voltando. Nos ajuda a ter fé, nos ajuda a ter sensatez de colocar tudo que temos, tudo que somos no amanhã, porque o hoje não está seguro. Nos dá essa sabedoria, Pai, nós rogamos, em nome de Jesus, amém. Boa noite para você, Deus abençoe, amanhã nos vemos outra vez.